Se você estivesse no meio de um incêndio, naquela correria, um monte de gente correndo pra lá e pra cá, e fogo alto, e fumaça, e você tossindo, e aquele medo desesperador de morrer, e tivesse um bombeiro, alguém gritando, falando pra você ter calma, pra você te dando as direções, você acha que você conseguiria se acalmar e ouvir o que ele estivesse dizendo? Então, quando nós estamos ansiosos ou quando nós estamos com as emoções afloradas, é mais ou menos isso que acontece. Se Deus fala com a gente, se Ele nos dá resposta, se Ele nos dá direção, a gente não ouve. Porque a gente tá lá desesperado, a gente não enxerga, não olha para quem pode nos ajudar, a gente não olha para cima, para onde está vindo a direção. Então, Deus ele não fala com a gente quando nós estamos com as emoções afloradas, quando alguma coisa, alguma emoção negativa está nos dominando nossa carne. Porque ele vai falar, mas nós não vamos ouvir. Então ele fica em silêncio, ele espera a gente se acalmar. Então, a primeira coisa quando a gente está sendo dominado pela ansiedade e precisa de uma resposta de Deus, precisa de uma ajuda, de um auxílio, é se acalmar. É difícil? É, muito. Mas é uma caminhada diária. Mateus 8:26 diz: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Leiam esse capítulo, Mateus 8, quando vocês puderem, para vocês entenderem o contexto. Mas aqui, essa passagem fala de quando os discípulos de Jesus eles estavam no barco e começou uma grande tempestade e Jesus ele estava dormindo. E eles não entendiam como estava aquela tempestade, a água entrando no barco, imagina aquela cena, tudo escuro, e Jesus dormindo tranquilamente. Mas ali ele estava nos ensinando que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, quem está do nosso lado é Jesus. Se Jesus está do nosso lado, por que a gente vai temer? Se Jesus ele é capaz de descansar em meio à tormenta, em meio à tempestade, é porque ele sabe do futuro, ele sabe o que está acontecendo e ele está cuidando da gente. Por que a gente não entende isso? Por que a gente não confia? Porque a gente não para ouvir. A gente não para se acalmar. A gente simplesmente se entrega ao domínio dessas emoções. A ansiedade também mostra falta de fé em Deus. Falta de fé, acho que se eu for resumir, a ansiedade é falta de fé e confiança em Deus. Ah, mas como assim? Eu sou uma pessoa super usada por Deus, Deus me usa para falar com tanta gente e eu sou extremamente ansiosa, então quer dizer que eu não tenho fé e confiança em Deus? Em alguns momentos Deus ele pode me usar para falar com milhares de pessoas. Eu posso ser usada, mas isso não significa... Eu posso ser uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, mas isso não significa que eu sou perfeita. Essa é uma fraqueza minha. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que muitos homens, grandes homens e mulheres de Deus, que foram usados de forma tremenda por Deus na Bíblia, eles tinham as fraquezas deles. No Antigo Testamento, principalmente, nós temos muitos exemplos desses homens e mulheres de Deus. Então, leiam sobre os personagens, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, que vocês vão se identificar bastante. Com algum, vocês vão se identificar. E em termos de ansiedade, eu acho que eu posso dizer que Jeremias, a gente dá para se identificar bastante. Não é que fala sobre ansiedade, mas eu acho que Jeremias, ele se encaixa um pouco aí nessa questão da ansiedade, em alguns pontos. Então, leiam, estudem, pesquisem sobre Jeremias e deixa Deus falar ao coração de vocês. Que hoje Deus venha nos dar discernimento, sabedoria para encarar as situações, que a gente venha ter força para seguir em frente independente daquilo que a gente está sentindo e que a gente aprenda a confiar e descansar em Deus e entender que Ele age, Ele vem com a providência que a gente precisa no momento certo. E que a ansiedade ela não vai nos levar a lugar algum. Ela simplesmente vai nos deixar patinando no mesmo lugar. Mas quando a gente confia e descansa em Deus, a gente avança e a gente chega em lugares que a gente jamais imaginou. Porque a ansiedade ela nos prendia e nos fazia ficar parado naquele lugar. Deus abençoe a sua vida.